Olá, professora e professor! Hoje o tema é a perda de entes queridos e a reflexão sobre um dos sentimentos mais profundos na experiência humana, o luto. A obra A Gente Vai Se Separar aborda, com sensibilidade, o processo de entendimento da perda de alguém que amamos. Em suas páginas, somos convidados a compartilhar os momentos íntimos da narradora, todos os seus pensamentos, epifanias, medos, ansiedades, lembranças e negações, tudo trazido a nós em formato de cartas de uma filha endereçadas à mãe debilitada, que necessita de cuidados. O processo de luto e aceitação da partida de entes queridos, presente em todo o livro, é fundamental para auxiliar os nossos estudantes a entender esse momento tão marcante e importante na vida de todos, mas que, infelizmente, é tantas vezes negligenciado. O contato proporcionado pela obra possibilita o entendimento e o amadurecimento, preparando os alunos e alunas para as desventuras futuras. A seguir, apresentamos propostas variadas de atividades a partir da obra que podem envolver professores de outros campos do saber de forma multidisciplinar. Vamos conhecer as atividades? Antes de iniciarmos a leitura da obra A Gente Vai Se Separar, é importante introduzir e debater com os estudantes o gênero relato e suas particularidades. O livro está totalmente escrito no formato de relato pessoal, em que a narradora é participante e utiliza 100 mensagens para externar suas emoções. O entendimento do gênero literário é fundamental antes da leitura da obra, para proporcionar aos estudantes as ferramentas de compreensão dos conceitos abordados. As principais características desse gênero são a escrita em primeira pessoa, verbos escritos no presente, a presença de experiências pessoais e a intimidade e franqueza de quem escreve. Às vezes, os textos podem conter a pessoa para quem são endereçadas, além da presença de uma introdução e conclusão para os relatos. Depois dessa introdução, seria um ótimo momento para perguntar aos estudantes sobre o nível de conhecimento a respeito do tema. Pergunte se já leram obras escritas dessa forma, se gostaram, se já relataram através de diários e cartas suas emoções para algum destinatário ou de forma pessoal. É importante deixar todos à vontade nesse momento, pois ele serve somente como uma forma de aproximação e reconhecimento do gênero literário em suas vivências. Antes de iniciar a leitura propriamente dita, aproveite para informar aos alunos sobre a temática da obra, que pode ser considerada pesada por alguns. Trata-se de uma narradora que escreve sobre sua trajetória com a mãe enferma e o seu processo de adoecimento e perda das forças. É um relato visceral sobre o processo de luto de uma pessoa viva, a mudança repentina ocasionada por uma doença e a dinâmica entre mãe e filha sendo alterada radicalmente. A leitura deve ocorrer em duplas ou de forma individual. O texto está dividido em 100 relatos curtos que seguem o início da descoberta da mortalidade da mãe pela filha e a acompanha durante seu processo de amadurecimento emocional, enquanto a matriarca enfrenta declínio físico e mental. Após todos finalizarem suas leituras, indague sobre suas impressões acerca da obra. Gostaram? Fez sentido os pequenos trechos? Acharam que a leitura foi pesada ou leve? Quais sentimentos são externados pela narradora? Observe que, para trabalhar a compreensão do texto, algumas estratégias podem ajudar. Uma das principais ideias da Base Nacional Comum Curricular, a BNCC, é que a leitura seja tratada como prática social,
semelhante ao encontro de amigos leitores quando conversam sobre suas leituras. Para isso, antes de mais nada, trabalharemos a fruição, algo que escapa da literariedade porque é um encontro entre o autor e o leitor. Um encontro de descobertas das subjetividades, emoções, interesses e sentidos. O que sentem os personagens? E os leitores? O que o autor pretende despertar no leitor? E agora, chegou o momento de incentivar os estudantes a criarem seus próprios relatos. Vamos dividir essa etapa em duas partes? Na primeira, peça aos estudantes que escrevam sobre situações corriqueiras por uma semana. Eles devem escrever pelo menos um relato por dia, para que no final do período formem o texto final. O importante aqui é a franqueza como os sentimentos são externados. Eles podem abordar qualquer momento de suas vidas. Na segunda parte, a ideia é a criação de um relato a partir da observação de terceiros. Muitos relatos são endereçados para algum destinatário. Na obra que estamos lendo, por exemplo, a narradora faz todos os relatos para sua mãe. Assim, durante um prazo determinado de 1 ou 2 semanas, os estudantes deverão observar uma pessoa entre a turma e escrever pequenos relatos diários sobre algum acontecimento que perceberam. Ao final do período do exercício, os estudantes devem entregar seus relatos para a pessoa que observaram. Em seguida, peça que os jovens leiam e deem uma devolutiva sobre suas considerações dos relatos escritos. Percebemos durante a obra como o processo de luto é difícil e tem impacto na saúde mental da narradora. Esse processo de sobrecarga mental pode ocasionar diversos problemas, como depressão e ansiedade. Nesse momento, incentive os estudantes a elaborarem uma campanha de ajuda e saúde mental. Peça aos estudantes que façam uma pesquisa com as demais turmas com o objetivo de identificar possíveis problemas ligados à saúde mental. Eles devem pesquisar quais doenças mentais podem manifestar-se em uma pessoa. Com as respostas dos colegas, eles devem fazer a tabulação dos dados. Se necessário, nessa etapa, peça auxílio do professor de matemática e suas tecnologias. Identificados os problemas, peça para que elaborem campanhas que mostrem as formas de lidar e buscar ajuda para suas angústias. Elas serão veiculadas no ambiente virtual e físico da escola através de cartazes, vídeos, frases, pôsteres ou mesmo teatro. O livro A Gente Vai Se Separar é uma obra literária do gênero relato, em que a narradora é participante e faz um relato pessoal narrando suas histórias em formato de pequenas indagações sobre seu momento de luto diante da mãe doente. Nesse formato literário, o texto pode ser escrito de forma contínua na linha do tempo ou, como é o caso da obra, pode ser dividido em trechos sem nenhuma continuidade temporal linear. Essa prática de enredo não linear é muito empregada em outras obras que também se configuram como relato pessoal, como diário, memórias e biografias. Para manter o interesse da turma sobre o tema e incentivar outras leituras, indique livros e filmes que tratam do assunto. Alguns exemplos são O Diário de Anne Frank, Quarto de Despejo, Diário de uma Favelada, Menina Nina e Diário de um Banana. Esperamos que vocês gostem dessa obra sensível e muito íntima e que trata de um dos temas mais difíceis da experiência humana. Boa leitura e um ótimo trabalho a todos!